No programa de hoje você vai ver a homenagem da Câmara a 12 mulheres que fazem a diferença no Recife. Juíza do Trabalho Roberta Correia de Araújo recebe medalha do Mérito José Mariano. E a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá! Começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E por iniciativa da vereadora Isabela de Roldão, a Câmara do Recife saudou 12 mulheres que fazem a diferença na cidade. A homenagem foi uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nas galerias e no plenário, representantes de vários movimentos sociais participaram da homenagem da vereadora Isabela de Roldão pela passagem do Dia Internacional da Mulher. A parlamentar lamentou os abusos físicos e morais que as mulheres ainda enfrentam em pleno século XXI. Eu me lembro que no ano de 2014, não sei se vocês recordam, tomou a página de todos os jornais do Brasil a realidade de uma pesquisa onde mais de 70% das pessoas no Brasil acreditavam que as mulheres davam causa aos estupros. Seja pela forma como se vestia, seja pela forma como se comportava, seja pela forma como falava. E nós, mulheres, sabemos que isso é uma realidade, isso não é ficção. A gente sabe muito bem que nós somos pré-julgadas pela forma como nos comportamos. A gente sabe o assédio que a gente vive no transporte coletivo, quando ele está cheio e a gente está em pé. Ou quando nós estamos sentadas na cadeira do corredor, ou quando nós estamos sentadas na janela e nos constrangemos com quem senta ao nosso lado. A gente sabe a dificuldade que é a constatação da gente ter um crime de estupro, sendo o crime menos investigado no Brasil, porque as mulheres já entram nas delegacias e nos centros culpadas. A pergunta é: o que você fez para dar causa? A violência doméstica, da qual eu particularmente ainda sou de uma geração onde escutei muito, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente sabe que a violência doméstica é sempre o que você fez para merecer o tapa. Então é sempre muito difícil a gente se deparar com as duras realidades das causas das mulheres, muitas vezes retratadas nos nossos pré-julgamentos, inclusive umas com as outras. A gente está sempre nos encontros de mulheres, Danda, a gente está sempre estimulando a solidariedade feminina. A gente precisa acudir quando uma mulher está gritando na vizinhança. A gente precisa sempre ser mais solidária quando a gente enxerga que essa mulher está sendo julgada de forma muitas vezes equivocada, e se é que é merecido o julgamento, o que é pior ainda. Quem somos nós para fazê-lo? Isabela de Roldão também ressaltou o preconceito na política. O Dia Internacional da Mulher é um dia que precisa se estender no mês de março todo, porque a nossa luta é muito grande, a nossa resistência é enorme, e um dia seria pouco para a gente conseguir evidenciar toda essa nossa disposição e esse nosso enfrentamento às realidades que nos faz viver e sobreviver, especialmente dentro da política. E eu digo que a política de uma forma geral, porque não é só a política institucionalizada do voto, não. É a política dos sindicatos, dos coletivos, é a política dos condomínios, é a política da convivência, é a política da crença e da esperança de transformação, de mudança, de dias melhores e de dias iguais. E para nós mulheres, esse mês de março tem um simbolismo ainda mais forte, haja vista que a gente continua sendo trancafiada nas fábricas e queimadas vivas. A gente continua resistindo a essa fogueira que nos tranca, que tenta nos atrofiar, que tenta nos manter na invisibilidade. Então, o dia de março, o dia 8, a gente comemora durante todos os dias de março. Peças confeccionadas em cerâmica foram entregues a cada uma das 12 mulheres homenageadas na solenidade.
Algumas falaram sobre as áreas que atuam e destacaram a importância do reconhecimento. Rivânia Rodrigues, coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, representou a diversidade. Ela foi a primeira mulher a assumir a gerência da pasta LGBT municipal. Nós, homossexuais, bissexuais, transexuais, não caímos de paraquedas no mundo, né? Nós somos parte dele. Essa história nós construímos também. Pagamos os mesmos impostos, mas não somos vistos como cidadãos e cidadãs dessa cidade, ou desse estado, ou dessa nação. É um absurdo isso que estão fazendo, né? Para nós, lésbicas e mulheres bissexuais, não é? Esse lugar, eu acho que, de certa forma, às vezes, mais árduo, não é? Se Pernambuco, hoje, é um dos grandes estados que mata a mulher, imagine quando descobre que essa mulher é lésbica, não é? Na rua ela é mais, vamos dizer, apetitosa para eles até, não é? Nosso estado é um estado que hoje também mata muito por homofobia. E essa casa precisa discutir essas coisas, essas questões. Na educação, quem recebeu a homenagem foi a professora municipal Carmen Dolores. Ela é ganhadora de vários prêmios, um deles pelo trabalho na área das relações étnico-racial. Estou aqui apenas como uma representante, né? Me sinto que essa homenagem ela é uma homenagem compartilhada, né? E ela é compartilhada com todos os sindicalistas da CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? Ela é compartilhada com os representantes do Conlutas do Simpere, Sindicato dos Professores de Recife, né? Ela é compartilhada com Andréa Alves, Cátia Alves, Soni, que nos deixou essa semana, né? Ela é compartilhada com nossa grande companheira Fátima Oliveira, Vera Baroni, Nica de Oliveira e todas as mulheres. Então, essas são as outras Carmens, que não estão aqui, mas que todas essas Carmens que estão na luta pelo direito à cidadania e pela educação, estou aqui representando essas diversas Carmens da nossa sociedade. A líder comunitária do Passarinho, Edicleia Santos, é militante feminista e integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Somos firmes, somos fortes e juntas somos mais fortes ainda com o movimento de mulheres, com o movimento do grupo de mulheres lá em Passarinho, né, lá no final de Recife. Nós estamos lá fazendo zoada e dizendo que somos vivas, estamos vivas, né? E a gente é o que quiser. A gente está aqui para dizer que somos o que quiser. A gente pode ser motorista, pode ser cobradora de ônibus, a gente pode ser empregada doméstica, mas somos mulheres. E tem uma letra de uma música, que é uma música que foi feita por uma companheira do grupo São Todas Iguais, que ela diz mais ou menos assim: as mulheres estão na luta, na força e no poder. As mulheres estão na rua com vontade de vencer. As mulheres não dependem, as mulheres correm atrás. As mulheres não se abatem, também querendo mais. Tem mulher dona de casa, mulher de competência, mulher unindo força, também na presidência. Somos todas as mulheres. Na área cultural, a dançarina e participante de Afoxé, Jamila Marques, representou a luta pela preservação da cultura afro-brasileira. Então, eu peço, não é, que essa casa e todos aqui presentes tenham um olhar mais sensível sobre a cultura popular, que não é apenas um brinquedo, mas um brinquedo de resistência, um brinquedo de ressignificação, um brinquedo que fala, não é, da luta do povo negro, da luta do povo indígena, da luta do povo da periferia. Estas são as pessoas que fazem a cidade, que fazem o carnaval, que fazem a cultura popular. Não apenas o ciclo, mas diariamente. E é esse grupo social que é negro, que é pobre, que é mulher, que é excluído da sociedade
e que vivencia hoje esse racismo institucional, que encontra no carnaval uma ferramenta de tentar invisibilizar a gente com pequenos cachês ou com cachês que são pagos só no fim do ano, né, sem reconhecer a grandiosidade que é fazer o brinquedo diariamente. Eu agradeço, né, é isso que eu precisava falar enquanto mulher negra da periferia, enquanto brincante do Afoxé Munilê Ogunjá, que sai dos candomblés da cidade do Recife, que sai desse universo de resistência da cultura negra, né, de não deixar de falar, não deixar de expressar essa nossa consciência, esse nosso olhar sobre a cidade. A juíza Marilúcia Feitosa, titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também fez parte das homenagens. Estamos num trabalho de acolhimento às mulheres em situação de violência lá na nossa vara, onde as vítimas hoje elas não ficam perdidas, sem saber a quem procurar. A gente tinha muito isso, a mulher chegava e ia na delegacia, não era o caso da delegacia, a delegacia mandava para a vara, não era o caso da vara, a gente mandava para o centro de referência, enfim. A mulher ficava meio perdida, sem saber o que fazer. Então, criamos, por disponibilidade das nossas próprias assistentes sociais, um serviço de acolhimento inicial, onde as mulheres, quando chegam à nossa vara, elas se dirigem a um determinado setor, vão contar seu problema e já são encaminhadas devidamente para o local, para a pessoa que ela realmente precisa conversar, precisa falar e vai dar o apoio que ela merece e que ela está precisando naquele momento. Então, temos lá esse serviço, temos esse serviço do centro de referência, que já não é do judiciário, mas faz parte da rede, já é do executivo, porque o executivo e o judiciário têm trabalhado muito juntos para poder realizar um trabalho com mais eficiência e celeridade, que é o desejo de toda a população. Carmen Lúcia de Lemos Pontes é maestrina e idealizadora da primeira Orquestra Feminina de Frevo. Desde 2003, ela atua pela inclusão de musicistas mulheres no mercado musical. As mulheres da música não é diferente. A gente também sofre muito preconceito, muita discriminação. Muita gente acha que a gente está ali tocando porque a gente está ali só porque quer se divertir, por hobby, mas não. Não entende que a gente está ali como profissional, que quer usar a música como os homens também usam, né? E aí é difícil eu, como líder de um grupo, ter que estar atrás, correndo atrás dos nossos governantes para conseguir uma apresentação. Eu que fico lá o dia todo sentado, levo chá de cadeira. E é difícil a gente viver na música, e principalmente sendo mulher, por causa dessa discriminação. Quantas e quantas vezes a gente já subiu num palco e o pessoal, os cantores, os músicos que estavam antes de nós, correm lá para ver se a gente está tocando mesmo, para ver se não tem um playback, porque não acreditam que somos nós que estamos tocando. Então, a gente também sofre esse preconceito, né? E essa desvalorização. Muitas vezes as pessoas dizem que mulher é sexo frágil. Pode até ser. Eu não acredito. Viu? Pode até ser. Mas eu quero deixar aqui bem claro que fragilidade não é sinônimo de incompetência, tá? E que a mulher pode, a mulher faz e faz bem feito. E não deixa à mercê de nenhum homem, né? Principalmente na nossa área de música. Moradora da comunidade do Bode, no bairro do Pina, Suzana Alves da Silva representou a criança e a juventude. Ela possui um projeto social na área. Quando eu faço uma roda feminina, eu digo para as meninas, meninas, vamos se manter unidas, porque unidas a gente é mais forte e é mais bela, e consegue florir todo o jardim. E elas acreditam. E como acreditam, essa última sexta-feira a gente fez um trabalho lá, social, com as meninas e com as crianças de lá também. Foi bonito. E a gente mostra que mulher tem lugar na capoeira, na cultura, na política, na educação.
fico olhando assim as professoras, os professores. Cada um tem um cargo hoje, lá em cima, ou seja lá como for, mas primeiro passou pelo professor. Hoje em dia não respeita professor nem professora. Eu vejo o caso que chega lá em casa, os meninos, tia, porque eles me chamam de tia, tia Suzy, tia Suzana, hoje lá na escola bateram na professora. Cara, é muito triste. Aí eu penso, eu sou só uma educadora social, não tenho faculdade ainda, porque eu vou ter, certo? Eu fico pensando, por quê? Por que eu estou fazendo essa arte aqui com vocês? Por que eu estou aqui? Aí chegou um menino e fez assim, tia, a senhora está com a gente porque Deus quis que a senhora estivesse com a gente. Então, é muito importante. Vamos nos manter as mulheres de mão dada, unida. Eu não tenho boas palavras para me expressar, infelizmente, mas tudo que eu sei dizer é da forma que eu aprendi dentro da minha comunidade e vendo no dia a dia. É esse jeito de me expressar e me expresso de coração. Por isso que é tanta emoção. Obrigada, Isabela, por essa oportunidade. Militante dos direitos dos animais, Maria Eunice Pereira, desde 2011, assumiu os gatos abandonados da Beira Rio. Então, as pessoas chamam até que o nosso grupo, elas são umas loucas, desocupadas. Não, todas nós trabalhamos, apenas dedicamos um pouco àqueles mais desprezados, mais esquecidos. E eu só tenho a agradecer a nossa querida vereadora, né? Vou continuar desenvolvendo este trabalho. Quem quiser ver o nosso trabalho, só ir até a Beira Rio, ali na torre, e são vários animais abandonados. Muitas vezes nós não temos condições de pegar o animal e levar para uma clínica, que ele foi mutilado. Lá se tornou um depósito de animais. Já recorremos ao poder público e ele nada fez. Nós vamos continuar essa luta, porque é uma luta nobre, é uma luta... Os animais, eles são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus. E nós temos a obrigação de cuidar e de dar um tratamento melhor, um tratamento diferenciado, até porque eles não pediram para serem abandonados. Eu agradeço a todos. Já a desembargadora do TRE, Érica de Barros Lima Ferraz, representou o exemplo de protagonismo. Em 2015, ela foi indicada pela OAB para integrar a lista tríplice na vaga reservada aos advogados para o cargo de desembargadora eleitoral. A gente também é responsável por fazer a nossa parte. A gente não tem que estar mais vendo isso e ficando calada. Então, assim, um trabalho que eu faço, que eu gostaria até de falar um pouco, é, quando eu recebo essas pessoas, incentivá-las a reagir, né? Incentivá-las a pedir ajuda a um familiar, porque, às vezes, com tantos recursos, elas se acham fracas e sós, né? Então, assim... cada um de nós tem um papel muito relevante de olhar ao lado e ver quem precisa de ajuda e como a gente pode ajudar, né? Porque se a gente procurar direitinho, perto da gente sempre tem alguém, né, alguma mulher que está passando por isso. E eu conheço várias, né? No eleitoral foi uma experiência muito nova para mim e, assim, eu estou gostando muito, né? Mas é um ambiente onde o homem domina. Então, existe muito preconceito. Então, você quer, às vezes, fazer as coisas com mais sensibilidade, vamos dizer, de uma forma mais justa, e, às vezes, aí você sente, né, o preconceito. Essa mulher aí é muito diferente, fala demais, né, quer falar muito, não sei o quê. Então, eu acho importantíssimo a gente, como a doutora Marilúcia falou, ocupar esses lugares e, no que a gente ocupa, a gente fazer a nossa parte. Belize, a fazenda dela, todo mundo aqui tem, né, cada um aqui tem uma história, né, de que está mudando o seu meio, né, o seu meio. E esses eventos têm que ser incentivados para que mais pessoas, mais mulheres vejam e que a gente sirva um pouco de inspiração para isso, né?
eu acho que conhecer a história e divulgar é muito importante para esse empoderamento, para a gente sair do papel coadjuvante e ser igual. A gente quer pelo menos igualdade, porque a gente é capaz disso. Promotora do Ministério Público de Pernambuco, Belize Câmara representou o direito à cidade. Ela foi responsável pela liminar que suspendeu a tramitação do projeto Novo Recife, no Cais José Estelita. O Estelita é somente um símbolo do que é a luta por uma cidade melhor, que abrange direito à mobilidade, direito ao patrimônio histórico, né? Direito à moradia, que muita gente se esquece. Então, uma cidade em que os cidadãos não se sentem contemplados nesses aspectos, né, não pode ser justamente chamada de cidade. Ela é tudo. Uma cidade em que não há mistura, em que não há riqueza de elementos humanos, né, interagindo nos ambientes, pode ser tudo, menos uma cidade. E a gente luta, a luta é muito árdua, porque são interesses políticos e econômicos muito fortes, em detrimento de cidadãos muitas vezes vulneráveis, né, socialmente, e por isso a luta do Ministério Público é tão árdua. Muitas vezes conseguimos vitórias, mas elas duram pouco. Eu diria que o Judiciário tem que encampar essa luta também, né, tem que ser menos conservador em relação a esses direitos sociais, e vendo que eu sozinha não chegaria muito longe, foi que eu decidi buscar apoio junto à sociedade. E as redes sociais me ajudaram muito nisso, eu procurei fazer um intercâmbio, e aí a luta, vamos dizer, ganhou outros ares, né? Porque a gente sozinha, às vezes, agente público, não chega em lugar nenhum se não tiver o apoio da sociedade. Que fiquemos atentas e vigilantes à trajetória da luta das mulheres. Tudo o que foi colocado aqui, e também aquilo que ainda não foi dito, remete muito a gente, primeiro, pensar numa grande bandeira hoje que está como necessidade nossa, da sociedade e das instituições, que é a defesa do Estado laico. A gente ter essa clareza e saber que todos os ataques que nós estamos sofrendo nas nossas conquistas e nos nossos direitos, ele vem de um viés, de uma posição fundamentalista que está nos parlamentos. E isso daí exige da gente realmente ter essa vigilância permanente. E é nisso, Bela, que acho que o papel da Secretaria da Mulher aqui nesse evento, sobretudo, é trazer isso como preocupação, porque isso nos afeta na efetivação da política pública, porque quando nós temos um plano municipal que retira em todos os níveis de execução de política o termo gênero, isso afeta na ponta todo o trabalho de igualdade de gênero que nós temos como dever fazer. Porque está na nossa missão, está na missão institucional dos organismos de política pública. Então, é nessa conjugação de esforços, é nessa colocação de posição e de reflexão que eu digo que nós estamos aqui nessa mesma batalha e nesse mesmo front, para democratizar o Estado e para lutar pela igualdade de gênero. E, mais uma vez, finalizar dando um grande viva a todas essas mulheres lindas e maravilhosas, que fazem história na nossa cidade e que a gente precisa de cada uma do seu lugar, esse ponto de apoio para que a gente continue avançando. A solenidade foi aberta pelo vereador Heriberto Rafael, mas ele passou a presidência para a vereadora Isabela de Roldão em um gesto simbólico. Vamos fazer um momento histórico, né, Isabela, nessa casa, que é colocar uma mulher na presidência dessa sessão. Então, venha presidir a sessão, Isabela. Eu saio. Obrigada, Rafael, pela gentileza. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos se reuniu para discutir e dar pareceres a projetos de lei do Legislativo e do Executivo. Acompanhe.
Na reunião, os vereadores analisaram e discutiram sobre 2 projetos de lei do Executivo e 14 de autoria dos vereadores. Desses, 5 projetos receberam pareceres pela aprovação. A presidente da comissão, vereadora Michele Collins, falou sobre o encontro. Olha, a reunião foi bastante produtiva, nós aprovamos projetos importantes e também distribuímos projetos importantes para a população do Recife. E principalmente destacamos o projeto 376, que é inclusive de minha autoria, que coloca que para que nos locais onde tem a população de rua, nos abrigos, que também onde tem crianças e adolescentes acolhidos e também idosos, que possa ser disponibilizado para essas pessoas que estão acolhidas o serviço do Programa de Saúde da Família, levando em consideração que essas pessoas têm direito a esse serviço quando elas estão nas suas casas, porém, quando elas estão no abrigo, elas perdem esse direito, né? E muitos abrigos e muitos locais, assim, não disponibilizam de médicos. Então, seriam os médicos do Programa de Saúde da Família, que é responsável por aquele cidadão, né, que está num abrigo ou numa casa de acolhimento de idosos ou de drogas ou de criança e adolescente ou de população de rua, possa ter o seu direito garantido de ser acolhido, ou seja, o Programa de Saúde da Família entrar dentro desses espaços para poder executar esse atendimento a essas pessoas. Os vereadores também distribuíram 8 projetos para votação nas próximas reuniões. A juíza do trabalho da 6ª Região, Roberta Correia de Araújo Monteiro, recebeu a Medalha do Mérito José Mariano. A comenda foi entregue pelo vereador Edmar de Oliveira. No plenário, diversas autoridades do mundo jurídico, colegas de trabalho, familiares e amigos vieram prestigiar a homenagem à magistrada. Roberta Correia de Araújo recebeu a maior comenda da Câmara Municipal do Recife, a Medalha do Mérito José Mariano. É uma pessoa que muito contribuiu com a nossa cidade, o nosso estado de Pernambuco, principalmente, né, doutora Roberta Correia de Araújo, que ingressou na Faculdade de Direito do Recife, aqui, vocês sabem, né, aqui ao lado, aos 16 anos de idade, concluindo seu curso aos 21. Muito nova, doutora. É por isso que a senhora tem tanta competência, começou cedo. E aos 24 anos de idade foi aprovada no concurso para a Juíza Federal do Trabalho. 24 anos, uma menina ainda. Com a marca do empenho e sucesso que sempre norteou sua trajetória acadêmica e profissional. Em uma década em que apenas 11% de mulheres ocupavam cargos na magistratura nacional, essa jovem mulher, aos 24 anos de idade e concorrendo com cerca de 2.000 candidatos, foi aprovada em primeiro lugar no concurso para Juiz Federal do Trabalho, iniciando com brilho a sua carreira como magistrada, que desde então tem sido marcada pela competência, seriedade, ética e sensibilidade humana. Na tribuna da casa, o vereador Edmar de Oliveira, autor da reunião solene, destacou a trajetória pessoal e profissional da juíza, que é titular da 14ª Vara do Trabalho. É juíza do trabalho, titular da 14ª Vara do Trabalho do Recife, TRT, na 6ª Região. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em 90, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2012, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, 2014, pós-graduada em especialização em Direito do Trabalho pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, 92-93, possui especialização pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, 93-94, professora de graduação e pós-graduação nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. Autora das obras jurídicas, Direitos Fundamentais Sociais, O Desafio da Efetividade e a Instrumentalidade da ADPF, Legitimidade do Poder Político na Democracia Contemporânea. Coordenadora da obra jurídica Direito Constitucional,
os desafios contemporâneos. Doutora Roberta Araújo é autora de diversos trabalhos jurídicos publicados em coletâneas, jornais e revistas jurídicas nacionais. Membro honorário da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Membro integrante do Conselho Editorial da Jurua Editora e o Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em pós-graduação na Revista de Direito do Consinter. Participou como palestrante conferencista em diversos eventos nacionais. Recife, 17 de março de 2016. Eu aqui, Edmar de Oliveira, com muita honra, doutora, apresentei essa proposta, esse projeto, sabendo da sua desenvoltura, da sua competência, tudo que a senhora trouxe de bom na parte jurídica para a nossa sociedade, o que a senhora faz dia a dia, seu desempenho, isso fez com que eu me sensibilizasse e quisesse reconhecer um pouco que isso não é nada para o que a senhora merece, mas o pouco que nós temos aqui na nossa Câmara do Recife, que a cidade está proporcionando à senhora, a senhora é mais do que merecedora. Meus parabéns. Ao agradecer a medalha do mérito, a juíza homenageada falou em gratidão. E como disse Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Por isso, eu quero nessa hora expressar o meu agradecimento a essa honraria e agradeço antes e sobretudo a Deus por ter me conduzido até aqui, porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem dele e da sua bondade para comigo. Agradeço aos meus pais, a quem eu dedico essa comenda, os quais, embora não estejam mais fisicamente presentes entre nós, continuam sendo luz para a minha vida, fonte inesgotável de amor, integridade, honra e sabedoria para o meu caminho. E agradeço a cada um dos vereadores dessa casa, que, sobretudo por gentileza e generosidade, aprovaram essa homenagem. Em especial, eu agradeço ao ilustre vereador Edmar de Oliveira, autor do decreto legislativo que me concedeu a medalha do mérito José Mariano, me distinguindo com tamanha honra. Porém, como afirmou Roland Barthes ao ser recebido no Colégio de França, a honra pode ser imerecida, mas a alegria nunca o é. E a alegria que me invade nesse momento é ainda maior, por ser esta a mais importante condecoração da Câmara Municipal do Recife. Roberta Correia de Araújo também lembrou a bandeira de luta por igualdade do patrono da casa, José Mariano Carneiro da Cunha, e destacou a importância do direito, do conhecimento e da democracia. É crucial que o juiz moderno vá além do cômodo e estreito território das verdades formais, dos juízos a priorísticos, das parêmias afoncinas, para dar lugar a um juiz comprometido e humanista, sensível aos problemas sociais e comprometido com o desafio de realizar as expectativas sociais de uma justiça que interfira positivamente no jogo de forças presente na sociedade, que atue no aperfeiçoamento da democracia e na construção das instituições democráticas. As dores e os dramas das pessoas chegam ao judiciário a toda hora, todos os dias do ano. Daí a importância do juiz se comprometer como sendo mais do que uma máquina de produzir sentenças ou um operador de silogismos, porque cada processo que lhe chega às mãos envolve problemas da vida humana e não apenas problemas de técnica jurídica. Cada cidadão que busca abrigo no Poder Judiciário, ainda que pouco ou nada saiba ou entenda sobre leis e direitos, tem dentro de si a crença naquilo que não se consegue enquadrar em esquemas conceituais e nem definir, mas que todos nós sabemos sentir e sonhar, que é o valor da justiça. O direito, ele é feito pelo homem e para o homem. Desumanizar o direito é desconhecer-lhe a origem e a finalidade. Eu buscarei, então, assim, honrar esta comenda, que aqui me é outorgada, com o compromisso de um sonhador, de uma sonhadora, com o compromisso que abraço
com Deus, comigo mesma e com a sociedade em que eu vivo, de que seja o meu desafio, o meu sonho e a minha lei, lutar pelo bom, lutar pelo justo, lutar pelo melhor desse mundo. A solenidade foi presidida por Vicente André Gomes, que exaltou o discurso da homenageada como um dos mais bonitos já vistos no plenário da Câmara. Esta casa é uma casa que todas as tardes fazem debate, discute o crescimento da cidade, polemiza todas as ações que a democracia nos permite e faz sessões como essa. Tenho 6 mandatos de vereador e fui deputado federal. Em toda a minha vida pública, nunca vi um discurso tão bonito como esse. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!